Olha essa pergunta aqui que legal. Dá para um ser humano ter um filho com um chimpanzé? Gente, eu amo essas perguntas, de verdade. Parece uma coisa muito bobinha assim, mas dá pra gente falar muita coisa em relação a isso aqui. E eu vou fazer um vídeo à parte dessa pergunta, do tanto que eu gostei dela. Vou falar só disso aqui, provavelmente vai passar aí bem mais de 1 minuto. Mas para você que tá com pressa, né, que quer saber a resposta rápida, sim, é possível. Basta que o ser humano adote um filho e crie com um chimpanzé. Que engraçadão. Mas vamos lá, a resposta realmente é não. Apesar da gente ter uma compatibilidade genética, né, no caso dos chimpanzés e o ser humano, muito grande, a gente tem uma pequena diferença. Essa pequena diferença faz uma grande diferença no sentido reprodutivo. Não é possível. Tá? Agora que você já teve a sua resposta rápida, fica aqui comigo, continua, porque eu vou contar uma história muito interessante. Em 1926, nós tínhamos um cientista russo chamado Ilya Ivanovich. Ele chegou na Guiné Francesa, na África Ocidental, tá? Não confundir aí com a Guiana Francesa, aqui no sul, né? Na América do Sul. Ele conduzia experimentos com inseminação, né? E quando ele chegou lá, ele contratou um grupo local para poder pegar alguns chimpanzés, pegou 3 chimpanzés fêmeas e inseminou elas, cada uma delas com sêmen de russos, né, não identificados. Beleza. Isso não deu certo, obviamente, né, não nasceu, e aí ele partiu para uma outra abordagem, que vocês já imaginam, né? Queria pegar mulheres para inseminar com o sêmen de um chimpanzé. Ele deu essa ideia para o governo francês, na época eles recusaram, claro, né, porque é loucura. Mas enfim, ele pegou então 20 primatas e levou, se eu não me engano, para a União Soviética, eu não vou lembrar exatamente onde agora, mas enfim, levou esses 20 chimpanzés. 16 morreram durante a viagem, 4 sobreviveram. Quando chegou lá, né, onde ele ia realizar os experimentos dele, já tinha algumas mulheres preparadas para receber o sêmen dos chimpanzés. Desses 4 chimpanzés, 3 morreram, 1 sobreviveu, quando chegou lá, né, na recuperação, foi chamado de Tarzan. E quando foram coletar o sêmen dele, ele teve uma hemorragia cerebral. E depois disso, com o governo do Stalin, esse cara entrou em descrédito, foi preso e morreu 2 anos depois. Por que eu tô contando isso? São coisas que aconteceram, sabe? Por isso que eu acho uma pergunta tão incrível, porque a gente pode pensar nisso e tem alguém que vai lá e tenta fazer, sabe? E é uma loucura, cara, que isso já tenha acontecido, sabe? Mas vamos voltar aqui então para a explicação científica, o porquê que isso não é possível, né? Os chimpanzés, eles têm cerca de 99,6 de compatibilidade genética com o ser humano. Os bonobos também são bem próximos, são 98,6. Mas existe essa pequena diferença, né, como eu falei no início do vídeo, ela faz uma diferença grande quando a gente está falando na questão de reprodução. Então, a principal diferença ali, né, que faz toda a diferença no caso, seria a quantidade de cromossomos. O ser humano tem 23 pares de cromossomo e os chimpanzés têm 24, né? Então, essa diferença desse quebra-cabeça, ele não se encaixa. Esses cromossomos é como se fosse um manual de instruções ali. Na verdade, o DNA é como se fosse um manual de instruções para falar como que o corpo tem que funcionar. O cromossomo seria como se fosse os capítulos desse manual, sabe? Então é uma coisa que não se encaixa. É possível ter espécies híbridas? Claro. Cavalos com burros que geram mulas, tigres com leões, não, leões com tigres, né, que geram ligres, por exemplo. Existe essa possibilidade. Mas o que a gente está falando aqui é de uma separação na árvore genealógica muito mais próxima. Leões e tigres separaram muito mais próximos do que seres humanos, o ancestral comum entre seres humanos e chimpanzés, que tem acho que 6 ou 7 milhões de anos atrás. Então eles estão bem aqui em cima na árvore genealógica e a gente está aqui embaixo. Esse tempo de separação, ele cria algumas paredes, né, alguns bloqueios reprodutivos muito fortes para com que a gente simplesmente ultrapasse essa barreira e gere híbridos, sabe? Então é isso, olha o tanto de coisa que a gente falou com uma perguntinha só. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, comenta aí, faça a sua pergunta e valeu, fui!